Olha só, eu convidei o irmão Washington para estar nos trazendo a palavra. O Washington tem duas palavras, uma palavra de gratidão, uma palavra de reflexão. Ele gentilmente aceitou. Obrigado, irmão Washington, que Deus te abençoe ricamente nessa manhã e te use para a glória dele. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Bom, antes de trazer a palavra, eu gostaria de agradecer à igreja por todo o apoio que os irmãos deram em oração e ajudas de pessoas que eu tive durante esse processo que eu estou fazendo a faculdade. Foi um ano difícil, os estudos são bem puxados na teológica, o pastor sabe disso. A gente tem que ralar muito para conseguir tirar boas notas, porque ali na faculdade eles não estão formando apenas teólogos, mas pessoas que futuramente vão estar comprometidas com a palavra de Deus. E para isso é necessário um preparo, para que nós, como estudantes, tenhamos em mente que nós não estamos ali somente para aprender racionalmente sobre Deus, mas que muitos vão cuidar de outras vidas. E eu bastante esse cuidado aqui na minha igreja, Batista de Itaberaba, onde cada irmão, como eu disse no começo do semestre, eu levo comigo para a faculdade. Nas minhas notas, nos meus estudos, eu penso primeiramente naquilo que Deus me chamou para fazer. E depois em cada um de vocês, porque eu sei que vocês oram, alguns irmãos me ajudam financeiramente, nos custos ali para ir para a faculdade. Então, eu sou muito grato aos irmãos por isso. Eu quero dizer aos irmãos que, apesar do semestre ter sido difícil, eu não peguei nenhuma DP, graças a Deus, passei em todas as matérias, e que isso seja para a glória de Deus. Amém? Antes de meditarmos na palavra, eu gostaria de dizer algo hoje aqui para os irmãos. Desde quando o pastor me chamou para pregar, isso foi no domingo, eu já estava com uma palavra em mente. Só que Deus, Ele me deu uma palavra durante a semana. E eu fiquei perguntando, Senhor, mas será que é isso mesmo? Porque não faz sentido. Para mim não faz sentido. Mas Deus falou, é isso que eu quero que você fale. E hoje, eu peço que os irmãos tenham paciência, porque a palavra não será dirigida propriamente para aqueles que creem em Cristo, mas para muitos irmãos que estão porventura afastados ou estão na igreja há muito tempo, participam da ceia, participam do corpo de Cristo, mas talvez ainda não tenha tido um encontro com a luz, que é Jesus Cristo. E dito isso, peço que os irmãos abram suas Bíblias e peço para a Sofia colocar Isaías capítulo 9, nós vamos ler os versos 1 e 2, e nós estamos no mês de Natal. E neste mês nós celebramos a vinda do Senhor Jesus, o nascimento dele. E esta é uma profecia em que Deus dá ao profeta Isaías. E nós vamos ler agora, eu vou ler o verso 1, eu peço que a igreja leia comigo o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, para a terra que estava aflita, não continuara a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. Vamos ler todos juntos o verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta é uma profecia bem conhecida do livro do profeta Isaías, no capítulo 9, em que, primeiramente, Isaías é um dos profetas messiânicos. É um dos profetas que mais falaram a respeito do Messias que haveria de vir.
Só que alguns capítulos antes, o capítulo 7 e o capítulo 8, eles introduzem o que aqui está escrito. Que essa terra de Zebulon e Naftali passou por um processo no tempo do rei Acás, e nesse tempo o profeta Isaías foi levantado por Deus para trazer sobre a nação de Israel uma profecia. E muitas vezes correções da parte de Deus para aquele povo. E aquele povo estava aflito, aquele povo estava passando por um momento difícil, porque as primeiras profecias são voltadas para o povo de Israel. E é importante a gente saber isso, porque, como a palavra diz, todo texto tem o seu contexto. Então, para aquela época, ele serviu para um propósito, mas não ficou somente para aquela época, ele tem um propósito muito maior do que somente para aquela época. E era para o futuro da nação. Há uma promessa de Deus para aquela nação. E o rei Salomão, através da linhagem de Davi, Deus fez uma promessa para Davi, que através de Davi, Deus enviaria aquele que iria remir a nação de Israel, que a tribo de Judá prosperaria e que jamais seria destruída, porque dela viria um descendente. E depois de Davi, o rei Salomão, ele pecou contra Deus com a idolatria e Deus dividiu o reino dele. Então o reino, como nós sabemos, ficou dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era a tribo de Judá, aonde Deus separou, naquele tempo, uma das tribos tinham saído, porque Deus tinha rejeitado uma tribo, mas Deus separou uma tribo, e essa tribo ficou o reino do norte, que era o reino de Judá. As outras 10 tribos ficaram no reino do sul, e era chamada Israel. Então continuou, Israel e Judá. E ficou dividido. Por que isso é importante para nós hoje, sabermos disso? Porque neste contexto, havia um rei. Um rei que governava a nação de Israel. E este rei era o rei Acás. Este rei era um rei perverso, era um rei que se tinha distanciado de Deus, mas Deus sempre teve misericórdia da nação de Israel, porque apesar do seu povo estar distante dele, Deus nunca abandonou o seu povo. E este rei, ele se viu em um momento em que o rei da Síria, junto com o rei de Israel, que naquela época era Remalias, se levantaram contra Judá. Eles queriam dominar aquela tribo e tomar o poder à força. Só que isso implicaria na promessa que Deus fez. Se aquilo acontecesse, a tribo de Judá não reinaria e prosperaria para sempre, porque é dela que descenderia o Messias. Então o rei Acás, ele fica temeroso, porque reis e outras nações se levantaram, e o próprio rei de Israel, do reino do sul, fez aliança com um rei pagão, para tomar o poder. Mas por que isso é importante? O que isso tem a ver com o capítulo que eu li, que é o capítulo 9? Porque Deus, ele chama o profeta Isaías, e ele fala assim: olha, vá até o rei Acás, e diga para ele, não temas, porque não sucederá como esses reis estão planejando. Ele diz isso no capítulo 7, no versículo 7, eu vou pedir para a Sofia colocar na tela, por favor. Isaías capítulo 7, versículo 7. Olha o que Deus diz para Isaías dizer para Acás: assim diz o Senhor Deus, isso não tem nenhuma chance de acontecer. E aí ele vai dizer lá no versículo 9: a capital de Efraim, que é Samaria, e o cabeça de Samaria é filho de Remalias, se vocês não crerem, certamente não perecerão. E aí, no versículo 10, diz o seguinte: e o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo, preste atenção nisso, peça um sinal.
no versículo 11: peça um sinal ao Senhor, seu Deus, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Vamos ler o versículo 12. Acás, porém, disse: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Aqui parece que o rei ele teve receio de tentar ao Senhor. Só que na verdade, como eu disse, esse rei estava afastado de Deus. Então, ele queria tirar a responsabilidade dele da confiança na promessa que Deus fez. Então veja, Deus diretamente, através do profeta Isaías, falou para ele: peça um sinal. Sou eu, o Senhor, que estou te falando para você pedir um sinal. E o que o rei Acás fez aqui? Ele disse não. Ele rejeitou esse sinal de Deus, porque o seu coração estava longe de Deus. O seu coração não estava mais nas leis do Senhor, porque ele e a nação de Israel estavam corrompidas. E então, a partir daí, Deus ele dá um segundo sinal. Porque apesar do rei Acás, apesar da descrença dele, que isso reverberaria em toda a nação de Israel, o versículo de número 13 diz assim: então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta de vocês abusarem a paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel. Então veja, Deus, ele fala para o rei Acás: me pede um sinal. O rei Acás diz não, por causa da incredulidade dele. Mas Deus diz: apesar da sua descrença, apesar do seu coração duro, eu ainda amo essa nação, eu ainda amo a tribo de Judá, e a promessa que eu fiz para Davi vai se cumprir, que através daquela nação, que através daquela tribo, Deus mandaria um sinal, que a virgem daria um filho, e ele seria chamado Emanuel. Então, no capítulo 8, por causa da descrença daquele povo, Deus, ele diz que ele levantaria o rei da Síria, que no caso seria o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E essa profecia, ela se cumpre parcialmente, quando Nabucodonosor vem, sitia a cidade e leva aquele povo para o cativeiro. E aí nós temos o que está aqui no versículo 1 do capítulo 9. Mas a terra que estava aflita não continuara na escuridão. Então, naquele momento, o povo passou 70 anos em cativeiro, longe da sua cidade, longe do seu templo, mas não longe de Deus, porque Deus estava com a nação. E por causa dos pecados daquele povo, Deus mandou muitos profetas. Eles mataram uns, apedrejaram outros, cerraram Jeremias no meio, porque os reis da linhagem de Davi, depois de Salomão, muitos deles se perverteram com isso a nação de Israel, porque o rei, ele era o cabeça da nação. A responsabilidade estatal e espiritual estava sobre o rei, mas o rei não era o único que governava. Deus tinha os seus profetas para corrigir o povo quando o povo errasse. E aqui, nessa promessa do capítulo 9, versículo 1, esse povo estava aflito por causa dos seus pecados naquela cidade, distante da Babilônia, distante de Israel, distante de Jerusalém, em terra estrangeira. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. De todos os profetas que vieram até aquele momento, Deus tinha um grande profeta que cumpriria aquilo que os outros profetas pronunciaram. E um deles foi o profeta Isaías. E agora, sabendo disso, nós vamos ver quando de fato essa profecia se cumpriu. Porque veja, no versículo 9, na parte B, eu vou ler do começo, do versículo 2. Deus nos primeiros tempos desprezou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão da Galileia. Preste atenção nisso. Aonde esta profecia vai se cumprir?
E então, eu vou pedir neste momento para a Sofia colocar em Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. E nós temos o cumprimento dessa profecia. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu, vamos ler juntos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Por que eu falei tudo isso até aqui? Porque nesta semana o Espírito Santo não me deixou descansar. E eu sei que Deus tem uma palavra para alguém que está assistindo essa live, ou para alguém que veio aqui hoje e que não está andando na luz. E o tema da minha pregação hoje é que o povo que vivia nas trevas viu grande luz. E eu tenho uma mensagem para você que ainda não crê, ou para você que está há anos na igreja. Talvez você foi batizado, talvez você tome a ceia, talvez você participe do corpo de Cristo. Mas eu quero que você saiba que você não veio aqui hoje à toa. Que o Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir esta palavra, que não é minha. A palavra é de Deus, das Escrituras, e ela fala por ela mesma. E eu quero dizer para você que assim como Israel, no dia dos profetas Isaías, estava sobre o domínio e o poder das trevas, muitas pessoas hoje vivem desta maneira. Talvez por alguma decepção religiosa, talvez por alguém que te machucou, por alguém que não soube te tratar como uma ovelha de Cristo, ou talvez porque de fato não te foi apresentado a luz ainda. Mas hoje eu quero falar um pouco a respeito da luz que veio ao mundo, que é Jesus Cristo. A palavra diz que a virgem daria à luz um filho. E é interessante porque na linhagem da Bíblia, que a Bíblia traz, geralmente as linhagens começam através do homem, para demonstrar que aquela pessoa descendeu de um ser humano. Mas aqui há uma profecia que está para se cumprir quando Jesus veio, que é o fato de que as pessoas veriam a luz, que esta profecia se cumpriria cabalmente quando Cristo voltasse. E o próprio Cristo afirmou isso. Ele disse que Ele era a luz, que Ele veio ao mundo. E eu quero ver agora com vocês duas verdades sobre a luz que veio ao mundo. E qual a implicação que isso tem, principalmente para você que está distante, para você que talvez ainda não achou essa luz. Mas, como um médico que antes de dar o antídoto, a cura, ele primeiro fala qual é a enfermidade. E hoje eu quero trazer para vocês, para você que veio aqui ouvir esta palavra, que Cristo veio ao mundo não para resgatar pessoas justas e boas, mas para resgatar pecadores. Porque desde o tempo em que os nossos primeiros pais pecaram, o pecado passou a todos os homens. E com isso, ninguém
pode ser salvo pelas suas boas obras. Ninguém pode ser salvo por aquilo que faz. Porque a justiça própria é como uma sala cheia de poeira. E alguém pega a vassoura e começa a varrer essa sala. E a vassoura é a lei, que aponta para o pecado, mas ela não traz a solução para o pecado. E cada vez que a sala é varrida, a poeira se levanta. Mas há um borrifador com uma água. Quando esse borrifador é atirado na poeira, a poeira ela baixa e some. Esse borrifador, esta água é Jesus, que é a água viva, que é o pão da vida. Ele é o único capaz de limpar o seu coração, de tirar das trevas e trazer para a luz. E Cristo veio para este mundo para resgatar um povo. Não apenas um povo que foi subjugado pelo poder de outras nações ou por causa dos seus próprios pecados, mas vai muito além desta vida aqui. É para um povo que vive nas trevas espirituais. Deus, ele poderia ter abandonado os seres humanos. Deus poderia ter deixado os seres humanos de lado. Ele não seria injusto ao fazer isso. Mas por amor ao seu Filho, antes da fundação do mundo, Deus predestinou Cristo para vir a este mundo, para salvar pecadores, como eu e como você. E Jesus, ele apenas não cumpriu essa profecia que eu acabei de ler, mas ele mesmo afirmou ser a luz do mundo. Agora nós veremos duas verdades que podem selar o destino eterno das pessoas que vão receber essa mensagem hoje. Talvez você que esteja ouvindo pelo YouTube, ou você que está aqui hoje, você está distante, você se pergunta, por que eu estou aqui hoje? Eu tenho certeza absoluta que não é a palavra do Washington, não é a forma que eu vesticulo, nem a forma que eu preparei o sermão, mas é o Espírito Santo que te trouxe aqui. Sem o Espírito Santo, as minhas palavras não são nada. E eu peço a Deus, ao Espírito Santo, que Ele fale ao teu coração, que Ele convença você, não as minhas palavras. E nós vamos ver duas grandes verdades, de que quem não vem para a luz está condenado. É uma verdade triste. E foi nesse momento que eu parei e me perguntei, mas é uma mensagem muito dura. Mas esse é o Evangelho, esta é a palavra de Deus. Quer nós gostemos ou não, esta é a verdade. Ninguém tem prazer na morte do ímpio. Ninguém tem prazer naqueles que se perdem, naqueles que estão nas trevas. Nem Deus tem esse prazer. Então, há uma mensagem para você hoje. E eu vou pedir para abrir em João, capítulo 3, versículo 18 a 20. E nós vamos ver. Por quê? Porque a luz veio ao mundo. A única solução para os homens veio ao mundo. Mas qual foi o resultado disso? O que isso trouxe no coração das pessoas que viram esta luz? Aqui é um momento em que Jesus ele está conversando com um homem religioso, que ia à sinagoga todos os dias, que lia a Torá, que ensinava a outros. Este homem é Nicodemos. E ele está conversando com Jesus. E em determinado momento, Jesus ele fala a respeito da luz que veio ao mundo. Jesus fala ele mesmo ser a luz. Ele diz o seguinte: quem não crê é condenado, mas quem nele crê não é condenado, mas o que não crê vai estar condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Veja, note isso.
O homem sem Deus, ele vive nas trevas. O homem sem Deus, ele não tem esperança. Porque tudo que ele tem está nesta vida. Está no conforto, está no prazer, está em fazer de tudo para obter lucros para esta vida. Mas ele não pensa na vida eterna. E assim se encontram muitos hoje. Muitos que talvez estejam distantes de Deus. Talvez alguns que estejam afastados por muito tempo. Se encontram nessa situação. Porque a palavra diz que no ministério de Jesus, nem todos aqueles que andavam com Cristo eram de fato de Cristo. Na história da igreja, nem todos aqueles que estão dentro do templo são de fato cristãos. Então é como eu disse, você pode vir à igreja, você pode orar, você pode ler, você pode tomar a ceia, mas fazer parte de uma denominação, você pode fazer parte da igreja batista, com uma boa teologia, com um bom estudo, com uma escola bíblica, mas você ainda não ser nascido de novo. Você ainda não ter a luz do evangelho na sua alma. E qual a implicação disso? Nós vimos aqui no versículo de número 19. Vou pedir para colocar na tela de novo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Se eu e você estamos aqui hoje, nós que cremos, não é porque nós somos bons, ou porque Deus viu algum mérito em nós, mas é porque a graça de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, ele foi rejeitado pelos homens, homens de muitas dores. Ninguém fez caso dele. Ele curou a muitos, mas não teve quem curar suas feridas. Este homem veio ao mundo com uma única luz, com uma única esperança. E não há ninguém como Jesus. Ele, como descrito aqui, é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o príncipe da paz. Em meio ao mundo que vive em trevas e tribulações, onde há desesperança e desespero, ele veio trazer paz. Mas antes de trazer a paz, ele disse às pessoas: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Muito mais do que a sua vida, do que os seus planos, do que os seus projetos particulares, Deus está preocupado com a sua alma. Para onde você vai depois desta vida? Talvez tenham jovens, adolescentes, e eu também fui um desses, em que as coisas deste mundo chamam a sua atenção, porque tudo é mais agradável, porque as amizades que você tem são melhores e mais apropriadas do que aquele que diz não para você. E eu um dia andei neste caminho. Um dia eu estava nessas trevas e Cristo me resgatou. E eu sou grato a Deus por isso, porque eu não merecia a salvação. Mas por amor do nome dele, ele me resgatou e também quer resgatar você hoje. E esta luz que veio ao mundo, ele é Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Esta é a primeira verdade. E ela dói. Que se você não crê, você está condenado. Porque não há bondade no coração humano. E por que Cristo veio ao mundo? Porque foi necessário a virgem dar à luz um filho. Porque nenhum outro homem seria capaz de ser Deus e homem ao mesmo tempo e redimir a raça humana dos seus pecados. Somente o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem e habitou entre nós, é capaz de fazer isso.
porque Cristo é a luz do mundo. Jesus, ele foi o substituto dos seus e dos meus pecados. Aquilo que era para nós condenação, aquilo que era para eu e você carregarmos, ele carregou no seu e no meu lugar. Um caminho foi traçado por Jesus para nós estarmos aqui hoje. Um filho vos nasceu. Um filho se nos deu. Eu sei que não é costume da nossa igreja, mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, assim como eu um dia estive nesse caminho, eu encontrei a luz, a esperança. Se você hoje quer encontrar essa luz, essa esperança, não espere amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Talvez você fale assim: eu vou viver minha vida mais um pouco, eu vou curtir mais um pouco, eu vou fazer outras coisas mais um pouco, mas daqui a 20, 200, daqui 20, 30, 40 anos, eu entrego minha vida a Jesus. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje é o dia que Jesus te chama, não é amanhã. Quando o tempo se cumpriu, em que Jesus veio a este mundo, diz que na plenitude do tempo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Mas eu tenho uma segunda verdade para você, que este não é o ponto final. Há uma esperança, há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ele é o pão da vida. E quem dele comer jamais terá fome. Ele é a água da vida. Quem dele beber jamais terá sede. Ele é o conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu falo para você: até quando? Até quando você vai caminhar longe de Deus? Não se trata da pessoa que está do seu lado, eu estou falando de você, que ainda não creu. Pois quando você morrer, ninguém estará com você. Há um só juízo. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E de que lado você estará? Do lado da luz ou do lado das trevas? Veja, Deus, por amor e graça, enviou o seu Filho. O Natal é isso. O Natal é a esperança. Nós temos enfeites, nós temos luzes aqui. E a luz, ela brilha sobre as trevas. E as trevas desaparecem. Os louvores que foram cantados aqui, o hino que foi cantado diz sobre isso. Só há uma esperança para o homem, e essa esperança é Cristo. Não espere amanhã. Se você quer ter encontro com Cristo hoje, independente daquilo que você fez, há perdão para você. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há caminho que você trilhou que Deus não possa redimir. Eu não sei para quem serve esta palavra, mas eu sei que Deus direcionou para alguém, estando aqui ou estando na live. Não espere amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Mas a esperança é essa. Enquanto há vida, há esperança. Cristo é a luz do mundo. E o Evangelho é isso. A Virgem concebeu um filho. Esse filho disse, depois de muito tempo: arrependei-vos e credes, porque o reino de Deus é chegado. Depois, ele foi rejeitado pelos homens, foi morto e crucificado. Mas hoje, o que te dá esperança não é somente a morte e a crucificação de Cristo, mas é porque ele ressuscitou. Ele está vivo, sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. E um dia ele virá para buscar a sua igreja. A pergunta que eu te faço é: você está pronto para esse dia? Hoje, Cristo pode fazer de você um filho.
não mais filhos das trevas, mas filho da luz. E aquele que vier a Cristo, de maneira alguma, ele irá rejeitar. Eu vou chamar o pastor Danilo aqui.